Boa noite, boa noite. Como sempre fazemos todos os domingos, aqui estamos uma vez mais para mais um Evangelho no Lar. Já com as nossas águas, vamos elevar o nosso pensamento à nossa Mãe Santíssima, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos anjos de guarda, a todos os benfeitores amigos que nos auxiliam, nos amparam na jornada terrena. Mestre Jesus, vai entrando de mansinho em cada ambiente onde se encontra o irmão que neste momento se conecta a nós e vai iluminando com a tua luz, vai contagiando a todos com a tua paz, com o teu amor, vai desmanchando, vai transformando a treva em luz, o desespero em esperança, a dor, Mestre, alivia a dor, seja ela do corpo ou da alma. Que cada irmão nesse momento possa sentir a tua humilde presença e com gratidão, com a certeza do teu amparo, dizer que assim seja. E os convidamos todos, benfeitores amigos, a ficarem conosco em mais este Evangelho no Lar. Hoje nós vamos ler, para quem gosta de nos acompanhar, o capítulo 2, o item 5, o ponto de vista. E aí, falando desse item, deste capítulo, eu trouxe para nós do livro Vivendo o Evangelho, que é uma psicografia de Antônio Baduy Filho, pelo espírito André Luiz, e diz assim: ponto de vista. A ofensa machuca, mas observe, vingança dificulta e o perdão facilita. Então, quer dizer, depende do ponto de vista. Alguns de nós vão querer se vingar e aí vai ficar mais difícil. Mas alguns de nós vão perdoar e aí vamos facilitar. O desespero desorienta, mas repare, descrença abate. A fé encoraja. A doença incomoda, mas considere, a revolta complica e a resignação alivia. A dificuldade perturba, mas examine. O comodismo prejudica. O trabalho ajuda. O sarcasmo dói, mas avalie. Revide, nivela. Sim, porque quando nós revidamos, nós nos nivelamos com quem nos ofendeu. E o esquecimento eleva. O desprezo magoa, mas analise. O ódio atormenta e o amor acalma. É importante expor seu ponto de vista a respeito da vida, exaltando os ensinamentos do Evangelho, mas suas atitudes é que vão revelar se você realmente está com Jesus. Então, fica aí a dica de André Luiz para todos nós. E diz assim o Evangelho, lá no capítulo 2, item 5. O ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. E essa fé tem imensas consequências
sobre a moralização dos homens. Ela muda completamente o ponto de vista sob o qual eles encaram a vida terrestre. Para aquele que se coloca através do pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais que uma passagem, uma curta estação num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida não são mais que incidentes que ele recebe com paciência, pois sabe que são de curta duração e devem ser seguidos por um estado mais feliz. A morte não é mais algo assustador, não é mais a porta do nada, mas a da libertação, que abre ao exilado a entrada de uma morada de felicidade e paz. Sabendo que está num lugar temporário e não definitivo, encara as preocupações da vida com mais indiferença e disso resulta-lhe uma calma de espírito que abranda a amargura daquela. Pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem torna a levar todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Incerto sobre o porvir, ele dá tudo pelo presente. Não entrevendo bens mais preciosos que os da terra, é como a criança que nada vê além dos seus brinquedos. A perda do menor de seus bens é uma ferida pungente. Um engano, uma esperança desiludida, uma ambição não satisfeita, uma injustiça da qual seja vítima, o orgulho ou a vaidade ferida são tormentos tais que tornam sua vida uma angústia perpétua, fazendo de todos os seus instantes voluntariamente uma verdadeira tortura. Fixando seu ponto de vista pela vida terrestre, no centro da qual ele está colocado, tudo ao seu redor toma vastas proporções. O mal que o atinge, como o bem que compete aos outros, tudo adquire aos seus olhos uma grande importância. Assim também ocorre a quem está no interior de uma cidade. Tudo lhe parece grande, os homens que estão em altas escadas, os monumentos, mas subindo numa montanha, homens e coisas vão parecer-lhe muito pequenos. Assim ocorre com quem encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, como as estrelas do firmamento, perde-se na imensidão. Ele então percebe que grandes e pequenos se confundem como formigas sobre um monte de terra, que proletários e patrões são da mesma estatura, e lamenta esses efêmeros que se ocupam tanto em conquistar aqui um posto que os eleva tão pouco e que guardam por tão pouco tempo. É assim que a importância atribuída aos bens terrenos está sempre em razão inversa à fé na vida futura. Vamos ver o que nos diz o roteiro sistematizado a respeito disso. Ele diz assim: por que é importante termos uma ideia clara e precisa a respeito da vida futura? Porque é do conceito que dela fazemos que dependerá a nossa compreensão e aceitação resignada das vicissitudes e tribulações da vida terrena. O ponto de vista sobre o qual encaramos a vida terrena depende da ideia clara e precisa que temos sobre a vida futura.
Por um lado, se nós pensarmos que tudo que semearmos nós vamos colher, nós vamos procurar fazer o bem. Se nós fizermos o bem aqui, para onde nós iremos? Nós vamos, o dia que nós partirmos, para o plano espiritual, estudar, trabalhar, evoluir. Porque a vida continua, a vida é uma só, vamos ter várias existências corporais, encarnados, mas a vida vai continuar. A vida é uma só. Então, quando nós acreditamos que nós temos a vida futura, que vai continuar lá no futuro, essa vida, claro, não aqui, no plano espiritual, o dia que a gente daqui partir, vai ficar mais tranquilo para nós, porque nós vamos compreender que as enfermidades, as dores, as tribulações, todas essas dificuldades que muitas vezes passamos, sofrimentos, são efêmeros, são passageiros. Então, o que nos dificulta é a nossa pequenez, a nossa pouca evolução espiritual. Então, parece que o mundo está acabando para nós. Nós sofremos muito ainda, mas estamos caminhando. Estamos aqui nos esclarecendo para nos melhorar um pouco mais. E diz assim: o que ocorre com as pessoas que concentram todos os seus esforços e pensamentos na vida terrena? Aquele que acha que é só aqui, né? Então, corre em busca para adquirir tudo e um dia parte e deixa. Fazem de tudo para conseguir os únicos bens que lhes parecem reais, bens materiais, e se sentem diminuídas, sofrendo verdadeiras torturas quando se veem privadas dos valores e bens terrenos de que eram detentoras. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrena. A importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa à fé na vida futura. Então, é claro que se eu acredito que a vida é o aqui e agora, eu vou correr atrás, né? Vou me arrebentar para conseguir o que eu quero. E no caso de perder alguma coisa, eu vou sofrer mais, muito mais, né? Então, eu vou sofrer muito. Por quê? Porque eu acredito que aquilo é meu. E já quando eu tenho fé na vida futura, eu sei que eu sou só o possuidor. Que um dia eu vou prestar contas. Eu não vou levar a minha casa, meu carro, não vou levar nada comigo. Né? Então, nos acalma o coração quando a gente pensa assim. E não vamos nos entristecer, nos desesperar tanto. Quando damos mostra de nosso apego aos bens e valores terrenos, quando nos atormentamos facilmente diante dos incidentes da nossa vida presente, tais como uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que sejamos vítima, o orgulho ou a vaidade feridos por uma circunstância qualquer, etc. Então, aquilo que falamos, nós sofremos muito mais. E quando nós temos a certeza da vida futura, nós sabemos que a cada cristão será dado conforme as suas obras. Então, nós vamos caminhando. Até pode ser em passos lentos, porque a natureza não dá saltos, mas que a gente possa, a cada dia, fazer o bem, tudo que estiver ao nosso alcance. É assim que nós vamos nos aproximando de Deus, de Jesus, e não nos afastando, quando a gente só pensa no material e no aqui e agora. Quando nos colocamos pelo pensamento na vida espiritual, as tribulações são meros incidentes que suportamos com paciência.
E é bem isso, nós temos mais paciência. Por que ocorrem tais situações? Ocorrem porque os homens interpretam a vida futura sob o ponto de vista de sua vida corpórea. Dessa forma, o mal que os aflige e o bem que atinge os outros tomam vastas proporções. É o que os torna infelizes. Aquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande. Assim, os homens que ocupem as altas posições, como os monumentos. E então, quer dizer, quando a gente só pensa aqui, incomoda, vai nos incomodar, aquilo que os outros conseguem, nós não conseguimos, sendo que muitas vezes, em outras encarnações, poderemos ter tido muito mais. E muitas vezes não valorizamos. E aí perdemos, e aí sentimos, e aí sabemos que vamos sempre retornando, porque Deus é tão bom, misericordioso e nos dá outra oportunidade. E a gente, cada oportunidade dessa, a gente tem que tentar melhorar um pouquinho, senão o que sucede ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura, percebe que os homens e as coisas são bem pequenos diante da imensidade e os lugares e posses materiais conquistados são efêmeros, são passageiros e pouco os elevarão espiritualmente. Com essa passagem, o Evangelho, Jesus não quer nos dizer que a gente não deva batalhar, trabalhar para adquirir as coisas. Por quê? Porque nós estamos aqui no planeta Terra. Nós precisamos de um carro para nos locomover, ou se não temos carro, precisamos do ônibus, de uma bicicleta, não importa. Se tem condições, vai comprar algo melhor. O que nos explica o Evangelho é que a gente não deve colocar esses bens acima dos bens espirituais, dos valores morais, das coisas simples da vida. Isso não, mas não condena que tenhamos posses, que não condena isso. Condena quando a gente fica ali, movido pela ambição, pelo orgulho, pelo egoísmo. É isso que está errado. Não está de acordo de conformidade com a lei de amor, de caridade do Mestre Jesus. E aí diz assim: segue-se daí, então, que o homem deve suportar seus sofrimentos acomodado, porque acredita na vida futura? Não é bem assim, pois a sua felicidade decorre do esforço que fizeram hoje, por melhorar o que estiver ao seu alcance para aceitar com resignação o que não depende de si. Então, imagina, né? Olha o questionamento. Segue-se daí, então, que o homem deve suportar seus sofrimentos acomodado? Não. Se eu trabalhando, eu posso adquirir aquilo que eu gostaria, trabalhando honestamente, por que não? Claro que sim, não há problema nisso. Repetimos, o problema é quando nos deixamos guiar pela ambição. Podemos trabalhar e conquistar as coisas que almejamos. Não é feio, não é errado, Deus não condena. Isso tem que ficar bem claro para nós. Acreditar na vida futura é só não valorizar mais a parte material que a parte espiritual, que os valores morais. E aí diz assim: o mérito depende de como o homem se comporta diante ou na carência dos bens materiais. Não nos cabe, pois, a deserção pela atitude contemplativa, e sim avançar confiante para o grande futuro. Isso nos disse Emmanuel no livro Pão Nosso. E aí no item 6 diz assim: se todos pensassem desse modo,
dir-se-ão ninguém mais se ocupando das coisas da terra. E aí não daria, não é? Se vamos pensar só na nossa vida espiritual, na vida futura, aí ninguém se ocupa mais, ninguém trabalha mais e o mundo não anda. Não, não é isso. Por isso que tratamos muito de esclarecer que Deus não condena, que a gente trabalhe, adquire o conforto. Não, isso não. Deus não condena, nós estamos aqui nesse mundo, nessa terra, e nós precisamos das coisas, dos bens materiais para sobreviver aqui. Então, ele só não quer que a gente coloque mais valor, né, acima, colocar acima. E aí diz assim, então tudo nela estaria em perigo. Não, o homem busca instintivamente seu bem-estar. E mesmo com a certeza de só estar por pouco tempo num lugar, ainda assim quer passar da melhor maneira, ou menos ruim possível. Ninguém encontrando um espinho sob sua mão, não o retira para não se picar. Ora, a busca do bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas, empurrado pelo instinto do progresso e da conservação, que está na lei da natureza. Portanto, ele trabalha por necessidade, por gosto e por dever, e com isso cumpre os desígnios da providência, que o coloca na terra com essa finalidade. Só aquele que considera o futuro pode atribuir ao presente uma importância relativa e facilmente se consola de seus fracassos, pensando no destino que o espera. Então aqui está tudo aquilo que falávamos, né? Empurra. A busca do bem-estar nos empurra para o progresso, para ir trabalhar, para ir conquistar as coisas que queremos. Deus não condena, pois, olha aí, os gozos terrenos, mas o abuso desses gozos em prejuízo das coisas da alma. Ou seja, eu não tenho um tempo para fazer uma oração, porque eu quero trabalhar para conseguir o carro igual ao do vizinho, ou melhor que o do vizinho. Esse tipo de coisa, um exemplo bem grosseiro trazemos aqui, mas para que seja de fácil entendimento. E é isso. Contra esse abuso estão prevenidos os que aplicam a si essa fala de Jesus: meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura assemelha-se a um homem rico que perde uma pequena soma sem se perturbar. Aquele que concentra seus pensamentos na vida terrestre é como um homem pobre que perde tudo que possui e se desespera. Então aí está a diferença. A crença na vida futura faz com que as pessoas se desinteressem pela vida material? Não. Os que creem na vida futura sabem que foram colocados na Terra pela providência divina e que devem, portanto, trabalhar para melhorar todas as coisas. O instinto do progresso e da conservação está nas leis da natureza, levando o homem a se esforçar por melhorar o seu bem-estar. É normal nosso do ser humano. À medida que a compreensão sobre a vida futura aumenta, de que modo as pessoas passam a encarar os bens terrenos como elementos que servem para contribuir ou facilitar o seu progresso moral, embora não de modo essencial, passam a compreender que podem usufruí-los, sem, no entanto, deter a sua posse e, por isso mesmo, não lhes dão tanta importância, procurando não se apegar a eles. Deus, conseguintemente, não condena os gozos terrenos, condena, sim, o abuso desses gozos em detrimento das coisas da alma. Então, quando sabemos que vamos partir um dia e os nossos bens terrenos ficarão aqui, não levaremos no nosso caixão, a gente vai maneirar um pouquinho. E é isso, é só isso que o Pai quer de nós, que a gente compreenda isso. Trabalhe, adquira, sem problema algum, mas não colocar os bens materiais lá no pedestal, que são eles que eu vou deixar. E os outros eu vou levar, os outros valores eu vou levar. E esses serão colocados
na balança do Pai. É bem simples, nós é que dificultamos. Então, que a gente possa refletir um pouquinho sobre o ponto de vista e que lembremos desses ensinamentos do Mestre Jesus. Que nosso reino não é deste mundo, é lá com Jesus, certo? Então, estamos encerrando mais um Evangelho no Lar, agradecendo aos nossos benfeitores amigos, aos nossos mentores, anjos de guarda, a nossa mãe que está sempre nos envolvendo com seu manto, cada vez que a gente pede para ela, e ela está aqui, nos abençoando. Então, uma vez mais, vamos elevar o nosso pensamento a esse mestre de amor, a nossa mãe, agradecendo por essa oportunidade, por elevarmos o nosso pensamento até eles, agradecendo pelas bênçãos que foram derramadas e que serão derramadas no momento que qualquer irmão abrir esse vídeo para assistir o Evangelho, para ouvir que seja, que as bênçãos cheguem sobre cada um, conforme a necessidade ou o merecimento. Ó, Mestre amado, e ainda te rogamos que coloque um medicamento invisível nas nossas águas, para que quando bebermos dessa água com fé, possamos sentir o alívio para as nossas dores, sejam elas visíveis ou invisíveis. Abençoa, fortalece aquele irmão que nesse momento está em desespero, por uma enfermidade que o atinge, por uma dificuldade financeira, por uma desunião, por uma desavença, um conflito. Ó, Mestre Jesus, ilumina a mente e o coração de todos nós e nos guia em mais uma semana. Muito obrigada. Que assim seja. Que assim seja. Até o próximo domingo, se Jesus permitir. Lembrando sempre que temos atendimento fraterno pelo Messenger, temos as irradiações diárias, que são orações que enviamos. Quando algum irmão estiver precisando, pode ir no canal lá, Helenita Passos, ou colocar o WhatsApp no meu Messenger, que eu retorno com as orações, tá bom? Um beijo no coração.